dia, queridos. Nessa manhã fria, o tempo mudou. Nós estamos gratos pela nossa casinha, nossas roupas, nosso aconchego. Mas nesse momento, muitas pessoas acrescentaram uma preocupação, né? As famílias, as mães, os moradores de situação de risco. Então eu quero iniciar conclamando você a se preparar para ir em busca dos que estão com frio. Ponha no seu carro, na sua moto, um cobertor, meias, gorros, agasalhos e bebida quente. Não deixe ninguém em volta de você ou no seu acesso passar frio. Amém? Tão bom que Deus se importa, né, irmão? E Ele quer nos fazer participantes desse amor dele por aqueles que sofrem. Queridos, nessa manhã, continuando a série Ser como Jesus, queria conversar com vocês sobre o livro de Jesus, o livro que Jesus lia, né, que já foi até motivo de um escritor escrever sobre isso. E o livro que Jesus lia era a Palavra de Deus, onde também estão narrados os feitos e as obras dele. E na série Ser como Jesus, nós não poderíamos deixar de meditar naquilo que Jesus acreditava e qual era a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus está na Palavra de Deus. Hoje o meu assunto é que Jesus é a Palavra. E eu quero pensar com vocês hoje sobre a realidade que Jesus está em toda a Bíblia. Jesus está revelado em todos os 66 livros da Palavra de Deus. Eu quero conversar com vocês que Ele ainda fala, porque Ele é um Deus vivo. Quero que a gente medite e avalie o lugar que essa palavra bendita tem tido nas nossas vidas e nas nossas estratégias de influência às pessoas. Eu quero começar lendo com vocês um versículo da Palavra de Deus do Salmo 119, 72. Está dando para vocês lerem? Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Salmo 119, 72. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Salmo 119, 72. Será que isso é verdade? Será que uma palavra de Deus dada a nós pode valer mais do que um tesouro? Mais do que riqueza? Mais do que possuir coisas que todas as pessoas do mundo gostariam de ter ou receber? Será que é verdade que a palavra de Deus é mais do que o livro preto da religião que muitos não gostam, que hoje não é só mais o livro preto, né? Nós hoje queríamos conversar sobre a palavra de Deus e como Jesus está revelado em toda ela. João fala que Jesus é a palavra.
Ele é o Logos. Ele é a palavra que, dada por Deus ao mundo, alcança, transforma, devolve dignidade. A Bíblia diz que Jesus, a palavra, o Logos, ele se fez ser humano e habitou no nosso meio, e nós vimos como ele era glorioso, como ele era Deus, como ele vinha em nome do Senhor. Hebreus, capítulo 1, fala para nós que, tendo Deus falado de muitas maneiras, Hebreus, capítulo 1 e 2. A Bíblia diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos nossos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o esplendor, é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. João vai falar para nós que tudo que existe foi o Senhor que fez. E nada do que foi feito sem a autorização dele. E eu sei disso por causa da palavra. É a palavra que me revela isso. A Bíblia nos diz que se tudo que Jesus fez fosse escrito em livros, no mundo não caberiam os registros do que ele fez, porque ele é desde a eternidade passada até a eternidade futura. E nós queremos ser como ele, precisamos conhecer seu caráter, sua missão, e isso está revelado para nós na palavra de Deus. Você lembra que o Senhor Jesus falou, que foi motivo aqui da nosso louvor de início de culto? E eu vou ler aqui para vocês João 15, onde Jesus é chamado de videira e nós de ramos. E o Pai é o agricultor. No versículo 10, João 15, 10, Jesus diz que se a gente guarda os mandamentos dele, nós permanecemos no amor dele. E o amor dele é ele, porque Deus é amor. Né? Um amor que nos alcançou, porque Deus nos amou primeiro. Isso nós aprendemos pela palavra de Deus. E no versículo 21, João 15, 21, a gente tem a seguinte palavra de Deus. João 14, 21. João 14, irmãos. Eu li o 15, né? 15, 10, agora eu estou lendo 14 e 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se você quer ser parecido com Jesus, você tem que dar valor e destaque, ter lugar na sua vida para a palavra de Deus. Nós sabemos a diferença que faz quando a palavra de Deus habita ricamente nas famílias,
nas vidas, nos negócios, nos projetos. E a palavra de Deus, ela é pura, ela é eficaz, e tudo que eu vou falar hoje aqui, eu quero que você encare a minha referência à palavra de Deus, não ao livro, à letra, que a Bíblia diz que ela pode matar. Você pode pegar uma verdade aqui e usar para oprimir uma pessoa. Muitas religiões falsas, muitos falsos ensinos foram justificados por aqueles que estavam tentando impor esses ensinos errados, usando versículos da Bíblia, fazendo interpretações erradas da palavra de Deus. Eu não estou fazendo referência a isso. Eu estou fazendo referência a esse livro precioso. O autor do livro, e a Bíblia é o único livro que o autor está conosco quando lemos. Amém? A Bíblia é o único livro que quando lemos na presença do autor. Então, tudo que eu falar hoje, eu estou entendendo que o valor que a palavra de Deus tem não é pelo fato do livro que ela é, se está novo, se está velho, se é a encadernação tal, qual é a cor, se está na linguagem de hoje, se está numa linguagem mais erudita, mais antiga, não. Eu estou falando sobre a palavra de Deus que está nesse livro. Né? Foi traduzido um código de palavras para nós podermos ler, que muitas nações já têm na sua língua. E em todo o tempo eu estou falando do valor dela associado ao Espírito Santo nos convencendo. Eu não estou falando da leitura que se faz segundo as intenções, de maneira orgulhosa ou de maneira tendenciosa, não. Estou falando do valor desse livro quando Deus tem liberdade de falar nos corações. A Bíblia diz, ainda no livro de Hebreus 4:12, olha o que a Bíblia diz. Hebreus 4:12. Que a palavra de Deus, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante de qualquer espada de dois gumes, qualquer espada que consiga cortar dos dois lados. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus chega aonde nós temos dificuldade de chegar. Saber o que é alma, o que é espírito, sempre foi uma dificuldade até para os teólogos, né? Entrar e conseguir o limite das juntas e de todos os organismos que estão ali na formação do corpo é difícil para o homem. Mas a palavra de Deus consegue penetrar e nos fazer discernir os nossos propósitos e os nossos pensamentos. Há um áudio que foi transformado em texto, contando a história da família de um homem de Deus. Pegaram várias gerações da família de um servo de Deus, dedicado, fiel a Deus, leal, sincero, e pegaram várias gerações de um homem de vida dissoluta, impiedoso, apegado a coisas ruins, e foram vendo os resultados das gerações a partir daqueles que tinham a palavra de Deus como referência e aqueles que não tinham a palavra de Deus como referência. Talvez quando nós conversamos sobre Bíblia, você pensa no livro que você comprou quando se converteu, ou sobre a escola dominical da sua igreja, onde se contam histórias da Bíblia. E se por acaso, infelizmente, você tiver uma referência ruim da pessoa que te deu a Bíblia, ou da pessoa que te ensina a Bíblia, ou do lugar onde você vai e ouve da Bíblia, você pode ser enganado e confundido a pensar que esse livro tem as imperfeições que as suas impressões das pessoas que você conhece, que tem a Bíblia, tem.
Nós estamos falando aqui da palavra de Deus. E ela é pura. E ela é a palavra do próprio Deus que não erra. Nós estamos tentando entender como ser como Jesus. Nós estamos tentando entender como ser como Jesus. E o desafio hoje é nós percebermos que aquilo que Jesus quer para nós está revelado nessa palavra. O processo não é simples. Abriu, leu, saiu, consciente, sabedor de tudo, sobre todas as coisas, não. É um processo de dependência. Se você sentar e ler apenas com seus argumentos e o seu modo de pensar, pode ser que você não alcance o proveito. E eu quero aqui lembrar, que eu estou tentando falar desde o início, que a palavra de Deus tem que ser lida com reverência, porque você está na presença do autor dessa palavra que você está lendo. Aliás, vivemos assim, não é? E é por isso que Jesus diz que quem lê essa palavra e obedece essa palavra é amigo dele, é íntimo dele. Porque começa a pensar, raciocinar e viver como ele ensinou a fazer. Nós queremos ser uma igreja que a palavra de Deus é nosso guia. Nós queremos ensinar a Bíblia. Nós queremos procurar, andar, conhecer a vontade de Deus expressa na palavra de Deus. Nós queremos ensinar as gerações que chegam a confiar em Deus e a identificar a vontade de Deus nas coisas que acontecem. Nós queremos ser pessoas que deixam o nosso próximo atento de por que esse livro é o livro mais perseguido de todas as épocas. E por que ninguém conseguiu exterminar esse livro. Porque há livros preciosos que se tornam caríssimos, que estão esgotados. E um livro como esse, preciosíssimo, perseguido, que ficou debaixo de ordem de ser queimado, em que alguns países hoje, se você tem esse livro, você pode ser preso e morto. Por que esse livro continua sendo distribuído? E por que nós temos esse livro? Que privilégio nós temos esse livro, podemos pegar um carro, um ônibus e ir adquirir esse livro. Poder comprar um exemplar mais caro, com mais recursos, e poder tê-lo ao preço de uma garrafa de refrigerante, numa encadernação mais simples, para que ele chegue à mão de todas as pessoas. Que privilégio hoje que nós temos na linguagem do bebê, da vovó, do empresário, do homem, da mulher, na linguagem mais fácil de ler, com a letra grande, com a letra pequena. Que urgência valorizar esse livro. Porque ele é o livro do Senhor Jesus. E se nós queremos ser como o Senhor Jesus, esse livro tem que estar aberto nas nossas rotinas, na nossa vida. Esse livro é um livro aberto. Se você tem ele guardado na sua estante, se você tem ele guardado no seu carro, na sua moto, você tem parte da solução. Porque ter a Bíblia é importante para poder ler. Mas esse livro, ele não funciona fechado, ele funciona aberto, ele funciona ainda mais quando ele é lido, quando a leitura ela é uma leitura de uma pessoa desejosa de encontrar o recado de Deus. Ponha a leitura e a investigação sobre esse livro em destaque na sua vida, porque Deus usa essa palavra para revelar o Filho, para revelar a vontade de Deus, para nos dar a direção dos tempos, das épocas que nós vamos estar sujeitos. Nós precisamos lembrar que a Bíblia explica a Bíblia. Então, você vai ver o apóstolo Paulo mencionando Pedro, você vai ver os profetas falando coisas que ainda não tinham acontecido, que depois acontecem, são narradas no Novo Testamento. Você vai ver salmos falando de Jesus, você vai ver histórias de o livro de Levíticos, depois sendo comparado com o livro de Hebreus.
você vai ver que a Bíblia explica a Bíblia e que há uma coerência aqui. Esse livro, ele já passou por todos os testes. E a nossa geração não tem motivos de rejeitar ou desfazer. Eu quero dizer para você que a pessoa mais simples, mais humilde, pode ser abençoada tendo uma Bíblia. E a pessoa mais sofisticada, mais abastada, mais culta, mais estudada, pode ser beneficiada por esse livro. Se você for presentear alguém, entre a lista dos seus presentes primordiais, urgentes, necessários, né, dê uma Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quantas pessoas tiveram experiência apenas lendo esse livro? Mas nós temos que fazer esse livro chegar aonde ele não chegou ainda. Há um aspecto muito interessante que eu quero frisar aqui com vocês, é que existem pessoas que ainda não leem esse livro, mas eles podem ler você. Porque você pode ser a Bíblia e as pessoas não têm acesso, não leram ainda. Nós somos a Bíblia que aqueles que não leem esse livro lêem. O Senhor nos fala para permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós. Como é que é isso? Você entende isso? É as palavras dele permanecerem em você enquanto você canta? É a palavra de ter destaque na hora da pregação? Não. Eu tenho que resolver um problema de relacionamento. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu estou diante de um impasse porque eu tenho um desejo ardente sobre alguma coisa que nada me demove, me arrasta dessa coisa que eu desejo ardentemente na minha vida. O que Deus, na sua palavra, fala sobre essa inclinação que está mobilizando minhas rotinas, que está mexendo comigo? Se o amor ao que Deus fala alcançou você, te comove, mexe com você, está incluído nas suas rotinas, a palavra de Deus está habitando ricamente em você. É lógico que o que a Bíblia fala mexe com o tipo de conversa que eu tenho, né? Porque as más conversações corrompem os bons costumes, mas as conversações sábias, profundas, altas, elas constroem. Sabe aquele conceito de que o Monteiro Lobato, né? Um país se faz com homens e livros, e o reino de Deus é feito com servos de Deus e o livro de Deus, a palavra de Deus. Ele falou uma coisa que a gente concorda mesmo. Nessa manhã, eu quero lembrar você da perfeição desse livro e desafiar você a colocar a sua Bíblia à vista, no lugar onde você mais fica. Você fica mais no quarto, você fica mais na cozinha, você fica mais no escritório, você passa muito tempo dentro do seu carro. Né? Hoje em dia há carros com um computador que você pode botar ou pendrive ou achar um canal da internet com a leitura da Bíblia. Depois eu quero pedir ao pessoal da página da Segunda Igreja para botar um link da Bíblia online lá. Porque, por exemplo, você diz, olha, eu quando chego a parar, eu estou tão cansada que eu não consigo ler a Bíblia. Só que na Bíblia online, você clica o livro que você quer ler, não é tão fácil talvez para uma pessoa que não tem hábito de usar o computador ou o celular, mas há uma setinha lá, igual aquela de play dos vídeos, que quando você clica, o texto é lido para você. Então, se você para um pouquinho, se você está aguardando alguém, você pode clicar ali e ler a leitura de hoje. Segundo o livro de Samuel 3, Mateus 23. Irmãos, a gente faz isso em 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. É um tempo de ir ao banheiro. É um tempo da mãe atarefada tomar seu banho. Enquanto ela se enxuga, se veste, ela medita na palavra de Deus.
Essas sugestões que eu estou dando é para incentivar você a achar um espaço na sua correria. Mas vai chegar um tempo que o valor desse livro é tão grande que você não vai levá-lo para te acompanhar nas suas urgências, não. Você vai ter um tempo de destaque no seu dia para ler. Eu já contei lá na igreja de um homem que testemunhou que ele não conseguia dormir de jeito nenhum na claridade. E ele se desafiou, isso foi um desafio dele para com ele, que o quarto dele, a luz só apagaria se ele já tivesse feito a leitura do dia dele. Então, enquanto ele não lesse, a luz não era apagada. Ele podia chegar cansado e tentar cochilar, mas ele lembrava que o interruptor do quarto só era desligado depois que ele fizesse o compromisso com a leitura da Bíblia. Irmãos, isso não tem nada de religioso, porque quem tem a ganhar somos nós. Tinha aquele também que só tomava café depois que lesse a Bíblia também. Pastor Mário está contando aqui de uma pessoa que fez um propósito, né? Ele se desafiou a só se alimentar depois que ele lesse a Bíblia. Existem mentiras que a gente recebe na nossa mente e acolhe, que é a mentira que a gente não entende, que a gente lê, que é a mentira que o povo brasileiro não é um povo de leitura. E eu achei muito interessante nos anos 90, uma professora falou comigo, com a classe que eu estava, o seguinte: se o brasileiro não lê, por que nós temos uma banca de jornal em cada esquina? Hoje em dia, né, passados 20 anos, parece não tanta realidade, porque as bancas não têm o poder que tinham há 20 anos atrás, né? Eu vi até uma notícia que as bancas de jornais estão sendo transformadas em lugares para pequenos empreendedores. Mas eu quero dizer para você que é mentira que nós não lemos. Nós passamos o dia inteiro com o celular comunicando e escrevendo. Podemos não ter uma boa redação em português, mas nós temos. E eu quero dizer a você uma coisa fora de série, que se nós que temos hábito de na igreja ler o cântico, ler o hino, ler a Bíblia, ouvir histórias, nós ficamos avante, nós estamos à frente, nós temos um progresso na nossa capacidade de refletir as coisas muito grande. É muito comum a gente chegar numa turma de faculdade e rapidamente identificar quem são os cristãos, porque eles têm facilidade de ir à frente, de estar em pequenos grupos, de expressar a opinião do grupo. O povo de Deus é ensinado a pensar, é ensinado a refletir. Se você é povo de Deus, não seja uma pessoa que diz de si mesmo, ou das pessoas que você influencia, que você não consegue expressar opiniões, que você não entende o que está sendo pregado. Você pode não entender no primeiro dia, mas quando se tornar uma constância na sua vida, você vai entender. E eu não estou falando aqui de só sentar todo domingo na igreja, não, mas de sentar todo domingo, ou todo dia que você pode estar na casa de Deus, sabendo por que você chegou ali e o que você veio buscar. Essa semana eu li um material infantil que chama O Mapa do Tesouro, da onde até eu tirei esse versículo que nós lemos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouros de prata. E aí a figura aqui do tesouro, porque nesse material as crianças são desafiadas a pegar o mapa do tesouro e buscar o tesouro que está escondido na palavra de Deus. Por isso que eu digo que esse livro aqui é um livro para ser aberto. Se ele fica fechado, você não desfruta dele o quanto você desfrutaria se ele ficasse aberto. E é muito interessante que uma pessoa que tem temor ao que Deus fala, você vê que ela é mais leve, ela é uma pessoa que ela não é governada pelos impulsos, porque uma coisa é o que ela tem vontade de fazer, mas ela se sujeita ao seu mestre e aquilo que desagrada a ela, ela não faz. Se ela fizer, ela volta atrás, ela se arrepende, porque ela não tem alegria de estar seguindo em lugares onde o seu mestre não seguiria, falando aquilo que o seu mestre não falaria, divulgando aquilo que o seu mestre não quer que alcance os corações.
E esse temor e essa prática vem pela palavra de Deus. O meu filho mais velho, hoje ele tem 33 anos, é um professor. E as primeiras palavras que ele leu comigo na Bíblia. E não sei se alguém faz isso, mas eu fazia com ele. Eu segurava o dedinho dele e ia tocando as palavras enquanto eu lia, até um dia que ele disse: casa, mamãe, casa. Senhor, mamãe, porque ele viu que bateu naqueles desenhos de letras era Senhor, e eu voltei de novo quando eu falei Senhor era aquele desenho de letras, quando ele falou: mamãe, Senhor, Senhor. E ele, com 4 anos, ele já fazia algumas leituras que a gente achava totalmente improváveis por causa de relacionar, né? Eu lembro que foi a época do impeachment do Collor e ele leu na revista que meu pai assinava, falava impeachment, e todo mundo ficou horrorizado. Isso deve ter sido coincidência, não, porque ele já estava sendo chamado a atenção e incentivado a ler. Isso parece ser uma coisa só da escola regular lá, mas isso é um recurso. Povos que não têm ainda leitura do texto escrito, Deus está mandando gente com paixão, missionários para que eles leiam. E nós lemos, irmãos, nós lemos a lição da Bíblia. Então você tem que rejeitar a mentira de que você não é capaz de ler a Bíblia. Use lupa, use óculos. Nós temos um irmão amado na nossa igreja que nesse momento está lutando com uma grande perda de visão por um causa de uma enfermidade. Mas ele chega na nossa igreja lá e ele reclina, e ele usa a lupa, e ele pega uma Bíblia com letra grande, e ele é um ânimo para nós. Ele nos lembra que não há dificuldade que faça o valor desse livro diminuir para nós. Irmãos, Jesus é a palavra, ele está revelado em todos os livros da Bíblia, e se nós queremos ser como ele, esse livro tem que tomar um destaque na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Seus sobrinhos, seus vizinhos, seus amigos, seus sócios, tem uma Bíblia? Põe como alvo dar uma Bíblia para ele. Ele vai querer, ele não vai querer, ele vai dar para os outros. Faça a sua parte. Deixa que o Espírito Santo de Deus faz a parte deles. Eu lembro assim que meu filho mudou de cidade para estudar. Eu fui conhecer a sua primeira república. E eu conheci um rapaz lá de costumes e conceitos completamente diferentes dos meus. Eu tinha acabado de ganhar uma Bíblia, eu estava lendo Provérbios, eu tinha feito marcações ali com lápisinho de cor, estava cheio de referências já das minhas leituras. E eu vi aquele menino e eu pensei assim: pode ser a última vez que eu vou ver esse menino. E eu dei uma Bíblia para ele, e ele disse: não precisa. Eu falei: não. Ele não queria aquele livro. Eu dei aquele livro para ele. Depois, quando eu saí ali do apartamento, eu falei assim: gente, será que foi emoção? Minha Bíblia toda marcadinha, esse menino talvez não dê valor. Mas eu falei: não, essa parte é com Deus. Fala com ele, Senhor. Irmãos, as palavras dele estão em você. As palavras dele estão habitando ricamente em você, de maneira que elas valem tanto para você, que você não se conforma de viver diferente dessa palavra. Você já teve um impacto dessa palavra mudando suas crenças, impedindo você de continuar algum projeto que ia dar muito mal? Você já ouviu o Senhor falando com você, livrando você do pior? Você já passou pela experiência bendita de estar conversando com alguém que alertou você, que orientou você, e por causa daquela dica, daquela orientação, você deixou de errar? Eu quero dizer para você que se esse livro for seu livro de cabeceira, se você der a ele destaque na sua vida, você vai começar a acertar. E você vai começar a ser restaurado internamente. Que a palavra de Deus é a verdade. E Deus não é ser humano para mentir, não é filho de ser humano para falar uma coisa e voltar atrás. Se esse livro for reverenciado por você, não pelo papel dele, mas por causa do autor desse livro, eu desafio você não vai ser mais a mesma pessoa.
se você achar espaço na sua vida para ouvir desse livro, ler desse livro, cantar desse livro, tornar esse livro o fundamento da sua vida, eu vou usar a expressão de Mateus 7, Jesus falando: pandemia, desemprego, enfermidade, decepção, jamais vai pegar você como pegaria se você não tivesse nenhuma intimidade com Deus. Se você pudesse comer das palavras que estão dentro da sua mente, do seu coração, você seria nutrido ou envenenado? Que palavras, que conceitos, que verdades, que costumes estão entranhados em você? Deus pode tocar tão profundamente você pela palavra dele que você ache facilidade de fazer o que é certo. Nós chamamos isso de convicção de pecado. Peça ao Senhor que dê a você vontade de estar com Ele, de fazer o que Ele manda. Você precisa lembrar que se você continuar fazendo o que você já vinha fazendo, você não pode desejar buscar resultados melhores. Se você continuar fazendo aquilo que você já vinha fazendo e vendo pessoas fazer, você não pode desejar que de repente a sua vida tenha um progresso, uma melhora, um sucesso. É necessário usar as armas certas, os recursos certos e ter as referências certas. Nossa referência principal é o Senhor Jesus. E a Bíblia é o livro que fala do que o Senhor Jesus quer para nós. Pare de fazer as coisas que você vinha fazendo e que não rendiam resultados favoráveis para você. Comece a desafiar seu temperamento, suas características, a fazer o que Deus manda. Se for com luta, lembre que o Espírito Santo vai estar com você. Você não vai estar lutando uma luta sozinho. Eu quero lembrar para você que um dia um menino pequeno, Davi, lutou contra um gigante mau, Golias. E porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, ele, com poucas estratégias e uma pedrinha, ele desbancou um homem que amedrontava um exército inteiro de homens fortes e poderosos. Se você desprezar o valor desse livro, você vai ter que prezar muitas coisas ruins. Eu coloquei uma frase aqui que diz assim: os velhos caminhos não abrem portas novas. Use o caminho, a verdade e viva a vida de Deus. E a sua empresa, o seu negócio, o seu casamento vai começar a experimentar coisas que as atitudes humanas não podem dar. Eu estou desafiando a você a acreditar que o método de Deus enriquece qualquer força, qualquer ensinamento, qualquer estratégia. Você vai continuar sendo a pessoa que você nasceu para ser. Você vai usar suas capacidades, você vai usar a sua facilidade, mas você vai encurtar o caminho entre o que você está fazendo e o que você deve fazer, porque você vai estar debaixo da direção de Deus. João 3,19 é um texto que me dá temor profundo. Que a Bíblia diz assim, ó: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E sabe por quê? Porque os seus costumes, a sua maneira de viver era má. Porque as suas obras eram más. O Senhor Jesus pode santificar você, limpar você. Na oração de João 17, Senhor Jesus ora: Pai,
santifica através da tua palavra as minhas ovelhas. Limpa, santifica pela tua palavra, a tua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos nada contra a verdade. Eu quero dizer a você hoje com urgência, se você está tentando fazer qualquer coisa, combinar qualquer coisa que seja contra a verdade expressa de Deus, seja contra o padrão de Deus, seja contra aquilo que o Espírito Santo está conduzindo você pode ter a ajuda de quem for, você não terá a aprovação de Deus e não haverá sucesso permanente. É preciso amar a luz. Talvez você venha de costumes onde as trevas sejam cultuadas em algumas áreas da sua vida. Mas clame ao Senhor, peça a Ele, Deus, revela-te a mim, mostra, fala comigo. Se você tem a Bíblia escrita, Ele não vai se transformar em algo para você não, Ele vai te dar a oportunidade de ler. Se você tem uma igreja local séria, Ele vai pedir para você usar esse recurso. Se você pode abrir seu celular no texto da Bíblia, Ele vai dar a direção de você ler o texto bíblico pelo celular. Ele vai começar a conformar você. Você vai ter forma de gente que dá prioridade à voz de Deus, à palavra de Deus, à vontade de Deus. Se você tivesse que procurar a Bíblia como tesouro, se você tivesse que procurar um tesouro, e aqui o nosso tesouro dessa meditação é a Bíblia, o X no mapa estaria na Bíblia. Quando você achasse esse X, você acharia a palavra de Deus. O que você tem que fazer de certo, o dia de hoje é o dia de fazer. O Martin Luther King fala isso. Para fazer o que é certo, o dia é hoje. Talvez você está lutando para fazer o que é certo. Então eu estou desafiando você a pedir ao auxílio do Espírito Santo de Deus, do Espírito dinamite de Deus, para te ajudar a fazer o que é certo. Mas o dia de fazer o que é certo é hoje. O dia de começar a ler a Bíblia é hoje. O dia de dar espaço para a vontade de Deus é hoje. E a palavra de Deus nos dá esse respaldo. O Salmo 25:15 diz: eu olho para o Senhor, porque Ele me livra do perigo. Quantos perigos nós temos deixado alcançar nossa casa, nossa vida, nossa moral, nosso pensamento, porque a gente brinca. Provérbios fala que o homem insensato, ele tem notícias do mal, mas ele passa o limite da notícia e vai lá, experimenta o mal. Porque ele não se precaver, porque ele não evita o mal. Jeremias 29:7 diz que é para nós procurarmos a paz da cidade onde nós estamos. Essa palavra do profeta foi dada àqueles que tinham sido levados em cativeiro. Ficaram ali muito tempo. Então o profeta diz: procurem a paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão a paz. Procure a paz no seu casamento, procure a paz nos seus relacionamentos profissionais, procure a paz com seus vizinhos, procure paz. Escolha a paz. Não tem nada de passividade nisso, não tem nada de desistência. Porque qualquer pessoa que é insensata pode começar uma briga, queridos. Isso é Bíblia. Mas por causa da direção de Deus, novas posturas vão ser abraçadas. Ontem a gente viu, e o pastor Mário conversou na meditação do dia, que uma guerra foi parada. Porque alguém entendeu e falou: chega de derramar sangue. E eu quero voltar à meditação de hoje. O que Deus está dizendo para você parar? Que tentativas não é para você fazer mais. O que Deus está dizendo para você fazer? Que medo é esse? De quem vem esse medo que impede você de dar o próximo passo em direção à vontade de Deus? Você vai ser dirigido por essa palavra. E você vai ser principalmente dirigido pelo caráter de Deus que revelou essa palavra. Que é um caráter que não nos deixa confusos. Romanos fala que o amor de Deus é derramado no nosso coração
E que essa é uma esperança que não deixa a gente confuso. Eu declaro sobre a sua vida agora, querido, esperança. Uma esperança que não confunde. Uma expectativa de que você é capaz de fazer o que precisa ser feito. Esse material que eu vou expor para vocês agora aqui é o material dessa história bíblica, Procurando Tesouro, é um material destinado a crianças, né, juniores e pré-adolescentes, mas eu achei muito oportuno. Eu espero poder contar depois essa história. E aí tem os desafios aqui, ó. Procure o tesouro. Hoje o nosso tesouro é o Senhor. Vá em direção aos tesouros de Deus para a sua vida. Cave diariamente esses tesouros. Estou falando de estilo de vida. Busque, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Nós estamos fazendo a leitura diária da Bíblia. Nós até dezembro teremos lido a Bíblia toda. Alguns irmãos da igreja já avançaram, outros estão um pouquinho mais atrás. Mas leia a palavra de Deus, cave, vá ao dicionário, procure entendimento da palavra que está escrita lá, pergunte a um amigo que está mais experimentado na vivência cristã. Cave, busque. Você sabe que cavar marca a tua pele, machuca teus dedos, mas nada que não sabe que não possa ser lavado. Cave diariamente os tesouros que Deus tem para você. Você não vai tomar foto se você não fizer isso. Prenda os seus inimigos. Os inimigos podem ser: você não consegue, você é pecador demais, você não tem tempo, ou Deus não olha para você. Você tem que oferecer resistência a essa batalha na sua mente, no seu coração, dizendo que esse livro não pode se tornar precioso para você, que as palavras desse livro não podem brotar em direção a você. Você não tem tempo. Deixa para quando o seu filho ficar alfabetizado. Espera quando ele passar da quinta série, que tem muito dever de casa para você começar a fazer o culto doméstico. Está difícil porque ele entrou na adolescência, ele está amadurecendo, ele está escolhendo novos valores. São os amigos dele que vêm aqui e fica chato para eles chegarem. E a faculdade está consumindo. E agora nós estamos todos dentro de casa, nós estamos fazendo muito atrito. Você vai continuar deixando essa batalha na sua mente impedir você de experimentar o melhor de Deus? Você não consegue, Deus não vai agir na sua vida, você não tem tempo, você é pecador. Então aquela vozinha que diz assim: você está sendo hipócrita lendo a Bíblia e não fazendo o que é certo. Não, leia a Bíblia e comece a pedir a Deus o favor dele para você fazer o que é certo. Os inimigos precisam ser vencidos. Fale com o Senhor. Senhor, eu fui desafiado a confiar que o Senhor fala com o seu povo. Fala comigo, fala com meu esposo. A Bíblia diz que as ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor. Senhor, eu sou tua ovelha, fala comigo. Se revela a mim quando eu leio a tua palavra. Peça a Deus o que você precisa. Às vezes você está usando vários recursos, mas deixa Deus dar a você o que você precisa. Deixa Ele trazer a pessoa, abrir a porta, mostrar o caminho. Peça a Deus. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar, conforme o poder dele que opera na nossa vida. E depois obedeça. Obedeça. Eu ainda vou usar aqui os recursos desse material de crianças. Eu não sei se você consegue ver. A Bíblia tem promessas, a Bíblia tem mandamentos, a Bíblia tem avisos, alertas, a Bíblia tem ensinos sobre Deus. Olha quantos motivos para você tornar a Bíblia o seu livro de investigação. Isso vai ser um processo, não é? Esse cartaz lá do Ministério Infantil também. Olha, para ler a Bíblia,
leu, para pensar sobre o que você leu. Pensou, leia de novo, pense mais, anote, busque o significado. Vá falando com Deus e pedindo para o Espírito Santo te ajudar para essa palavra se tornar vida para você. E vai experimentando achar os tesouros de Deus na palavra de Deus. Eu quero encerrar com o versículo que nós começamos aqui, do Salmo 119, 72. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Eu lembro de duas historinhas. Uma da mitologia, dos mitos, né? Não necessariamente verdade, mas que está nos contos. Que é do rei, que tudo que tocava virava ouro. E que um dia esqueceu e abraçou sua filhinha amada e ela se transformou em ouro e ele perdeu a sua filhinha. Vale mais a direção de Deus do que o de prata. Eu quero lembrar uma experiência de uma brasileira que aos 4 anos já não tinha mais seu pai e sua mãe. E ela é criada por uma babá que era a cozinheira, a secretária da casa, né, que a gente chamava da empregada doméstica, e a sua avó. E elas liam sempre para ela. E essa criança começou a amar os livros, e já adulta ela dizia que daqueles livros saíam vozes. Então, que a mãe e a babá conseguiam contar a ela das vozes que estavam guardadas dentro desse livro. Essa menina cresceu e ela fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil, acho que no Rio de Janeiro, que foi a Cecília Meirelles. Você pode acreditar quanto mais poder tem esse livro na vida do seu filho, na sua vida? Hoje o desafio para você. A palavra de Deus é luz, porque Jesus é luz. Se você for iluminado, você vai ver o Senhor, e a Bíblia diz: olhem para Ele, vocês serão iluminados. E o rosto de vocês, a identidade de vocês, não vai sofrer vexame, vergonha. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos ser iguais a Ti. E hoje nós vimos que a Tua palavra nos torna parecidos contigo. Pai, faz essa palavra ser viva em nós, porque ela é eficaz. Hoje conversamos sobre a Bíblia, desafiamos você a ler a Bíblia, acreditar que Deus vai trabalhar no seu coração as transformações que vão tornar você uma pessoa abençoada, bem-sucedida e forte para enfrentar as adversidades e de amar as dificuldades. Então vamos orar? Enquanto nós oramos, nós estamos orando por você e Deus vai trazer o bálsamo. Ele vai trazer a resposta. Os irmãos que estão assistindo, ouvindo e participando hoje da meditação, trouxeram para esse momento de culto uma sorte de lutas, variedades. Alguns estão cansados, estão aflitos. Mas nós vamos orar agora como igreja, amém? E nós vamos pedir a Deus o poder dele revelado através das Escrituras na nossa vida. Quero desafiar você hoje a praticar boas obras. Se você sabe que alguém na cidade de Ribeirão Preto está passando frio, por favor, mude sua rota. Saia da rua que você tinha que passar para ir ao supermercado um pouquinho além. Leve o agasalho, leve conforto, leve socorro, porque Deus quer nos usar. Vamos orar? Se apresenta diante do Senhor agora. Você está ciente das lutas que você tem enfrentado hoje?
ou você está distraído. Eu quero que você pare e pense agora, Senhor, mostra-me o caminho que eu devo andar. Como eu estou hoje, eu estou me apresentando diante de Ti e pedindo. Ilumina o meu entendimento, corrige as minhas características a ponto de hoje eu ser uma pessoa reverente a Ti. Deus, a Tua palavra diz que se nós fizermos resistência ao diabo e nós nos chegarmos a Ti, que aquilo que é maligno vai fugir do nosso território. Nós nos achegamos a Deus e oferecemos resistência a Satanás em nome de Jesus. Nós nos achegamos a Deus, temos resistência a todo pensamento negativo, a toda força maligna para praticar aquilo que Deus reprova, rejeita. Nós pedimos o socorro bem presente do Senhor, nós nos escondemos debaixo das asas do Senhor nessa noite, nessa manhã, e nós pedimos que nenhum tipo de interferência maligna alcance bom sucesso no nosso território. Satanás fica impedido de trabalhar aonde já vinha trabalhando, e que a luz do Senhor Jesus seja derramada agora nas nossas casas, na nossa saúde. Senhor, nós estamos clamando pelas pessoas que estão em depressão. Senhor, põe as pessoas certas perto dessas pessoas. Se foi abuso, se foi a seta da frustração, da decepção, do sentimento de menos valor, de inutilidade, nós rejeitamos isso. Senhor, entra com a Tua palavra. Abre os ouvidos e que a Tua vida chegue, alcance os lugares que nunca ninguém tem chegado. Pai, o Senhor é Deus dos impossíveis. E a Tua palavra nos diz que não há outro como o Senhor, que trabalha por aquele que neles espera. Senhor, nós esperamos em Ti hoje. Nós precisamos de saúde dentro dos nossos lares. Ó Deus, nós temos muitas despesas com remédios, com médicos, com vícios. E nós sabemos que isso entristece o Teu coração. E hoje nós estamos pedindo ao Senhor grande livramento, libertação, Pai. Senhor, mostra-nos o próximo caminho, o próximo passo para hoje. Na casa dos meus irmãos, na minha casa. E que a Tua palavra habite ricamente, Senhor. Pai, nós nos revestimos com a armadura que é de Deus. Colocamos o capacete da salvação. Porque com a nossa capacidade de raciocinar, nós dizemos sim ao Senhor. Nos colocamos a couraça da justiça, protegendo todas as nossas intenções, inclinações, desejos, planejamentos. Senhor, seja o Senhor a proteger o nosso coração. Nós sujeitamos a Ti tudo que nós amamos, ó Deus. Ajeita em nós a couraça da justiça, o cinto da verdade que também prenda, a saia que protege a nossa moral, a nossa intimidade. Nós embraçamos o escudo da fé e com ele nós apagamos hoje todas as setas inflamadas de Satanás. Sejam apagadas setas inflamadas de Satanás. Nós embraçamos o escudo da fé. Nós pegamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com ela nós atacamos tudo aquilo que vem contra a Tua vontade. Nós fazemos resistência. Nós nos defendemos, ó Deus, com os valores da Tua palavra. Nós calçamos os nossos pés com os sapatos e sandálias da paz, a preparação do Evangelho. Onde nós formos e de onde nós voltarmos hoje, nós queremos ir e voltar em nome do Senhor dos Exércitos. Seja exaltado, Senhor, na casa dos meus irmãos, no coração, nos pensamentos dos meus irmãos. Seja exaltado nas igrejas. Seja exaltado em Ribeirão Preto, Pai.
Que a tua palavra apareça das maneiras que o Senhor é capaz de usar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Às 10h30 nós vamos ter o vídeo sobre as coroas, as recompensas de Deus lá no Perfeito Louvor.